Agora sim, iniciando a nossa transmissão via YouTube e Facebook. Aqui, boa noite do Leandro, boa noite, meu amigo. Que Deus abençoe muito você aí e a sua família. Deus abençoe a Dani aí a cada dia. Eu feliz com a sua presença. A Luana também acaba de se conectar. Oi, Luana. Deus abençoe muito a você, ao Wagner. Que Deus possa conduzi-los a cada dia. E também o herdeiro, né? Que Deus possa abençoá-los. Aqui vai um abraço para todos os irmãos. Nath, que felicidade estar vendo você aqui conectada com a gente. Um grande abraço. Tive o privilégio de trabalhar com a Nath lá na escola do Partenon. Que Deus abençoe muito você. Tamara também, um grande abraço, Tamara. Uma boa noite. Feliz por tê-la conectada aqui também nessa nossa live. E outros irmãos também que estão por aí chegando para participar conosco deste breve momento de estudo. E aqui vai meu abraço para as igrejas, né? As igrejas aqui da Central de Livramento. Um abraço para os irmãos do Armor, também do grupo do Parque, os irmãos de Quaraí, aqui vai o meu abraço. E lá para Dom Pedrito também. Em Dom Pedrito aqui eu mando meu abraço para a Igreja Central de Dom Pedrito e também para os irmãos lá do grupo do Argeni. Um grande abraço para os nossos irmãos que são uma bênção de Deus. Irmã Vilma também aqui conectada. Um grande abraço, irmã Vilma. Feliz por tê-la juntamente conosco aqui neste momento de estudo da Palavra de Deus. Fico muito feliz de poder estar com vocês neste momento. Vocês se ligando aqui conosco. Momento que mesmo que estamos distantes, apesar dessa epidemia que tem nos afastado fisicamente, afastado de estarmos na nossa igreja, mas temos a oportunidade que através da tecnologia, através aqui tanto do Facebook como do YouTube, poder nos conectar para poder ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado aqui e a todos os outros irmãos que também estão se conectando aí para podermos estudar a palavra de Deus. Alguém de vocês tem algum pedido de oração? Se alguém tem, pode colocar aí agora, que nós também estaremos orando por você, por sua família, colocando a sua vida nas mãos de Deus. Faz um pedido aí. O Marcelo e a Vivian conectados aqui também conosco. Se você tem um pedido, querido irmão, pode fazer aí esse seu pedido, pode colocar aí o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por vocês. E hoje, com o tema imortal. Algum pedido de oração? Alguém? Orarei então por todos aqueles que estão conectados, todos os irmãos da nossa igreja, para que Deus nos conduza. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós somos muito gratos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor cuida de nós a cada dia e nos proporciona um momento como esse para poder estudar a Sua palavra, ter contato com os nossos irmãos, ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. Suplicamos que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos conduza no estudo desta Tua palavra, que é a palavra sagrada, a Bíblia, que a cada instante nós sejamos pessoas que amem a Tua palavra, entendendo que ela representa a Tua vontade, o Teu caráter, e assim sendo, Senhor, o propósito é transformar a nossa vida, nos levar para junto de Ti. Querido Deus, eu coloco cada irmão aqui do Distrito de Livramento, também os outros irmãos que estão conectados à distância, a Nath, aos meus parentes lá em Minas. Eu coloco todos em Tuas mãos e suplico que o Senhor nos proteja, Senhor, nesse momento. Que o Senhor cuide de nós e que Teu Santo Espírito transforme a nossa vida a cada dia. Fique conosco, ó Pai. E agora, nesse instante, nós dedicamos a Ti este momento, em nome de Jesus. Amém. Ok, aqui um pedido da Luana. Camila, aqui um abraço. Ana Maria Matos, um grande abraço. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. Opa, ok. A Natiele, oi Nath, um grande abraço para você. Eu tive um privilégio muito grande de tê-la como aluna também. Um grande abraço para você e para a sua família. Oremos então, irmãos, por Quaraí. Aqui fica o nosso pedido de oração. Eu farei essa oração aqui no final, pela cidade de Quaraí. O primeiro caso de Covid foi confirmado lá. Que Deus possa ali ser o médico dos médicos dessa pessoa, da família, e que possa proteger também todos os nossos irmãos. E não se esqueçam de orar. Eu recebi aqui
informações a respeito de Manaus, a parte do norte, que está muito complicada, os hospitais assim com a capacidade já esgotada para atendimento. Então que oremos por essas pessoas, pela misericórdia do Senhor. Coloquemos essas pessoas nas mãos de Deus. E no final estarei orando pela cidade de Quaraí e pela região norte do nosso país que tem sofrido tanto. Assim, a notícia mais dura que eu recebi agora esses dias. Abra sua Bíblia. Aliás, eu quero fazer uma pergunta para você. Você deseja ser imortal? Creio que todos vocês que estão aqui vendo esse vídeo, assistindo aqui este momento, a resposta vai ser um claro sim, né? Você deseja ser imortal. Agora, nós agora nesse tempo que temos visto aí as coisas acontecendo da forma como elas estão, um momento muito difícil, para aqueles que creem na palavra sagrada, é um momento que está despertando a atenção de muitas pessoas para o tempo que vivemos, de que devemos ter uma comunhão com Deus mais profunda. Em você se despertou esse desejo de dedicar-se mais a Deus, ou o desejo da eternidade está mais forte no seu coração? Você deseja realmente ser imortal? Então, se você deseja, nós precisamos ver como foi a vida de alguém que de mortal se transformou em um imortal. Nós vamos procurar na palavra sagrada um exemplo muito claro de uma história bastante conhecida e que nos mostra claramente como nós como filhos de Deus, que vivemos os últimos tempos da história dessa terra, que desejamos ser imortais, o que devemos fazer para sermos imortais? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, no capítulo 5. Aqui também a oração aqui que pedem por Josué, a Tarsila, que também trabalha na área de saúde, que Deus proteja ela dele. Marli também. Oi Marli, um grande abraço, que Deus te abençoe, que os santos anjos de Deus estejam aí te protegendo e que a cada dia o Senhor seja o seu médico dos médicos, que essa esperança do retorno de Cristo Jesus bata forte sempre em seu coração. Gênesis capítulo 5, verso 18. Nós vamos ler uma história muito conhecida. Daqui nós temos que tirar alguns exemplos para a nossa vida. Nós que desejamos ser imortais, vamos aprender então com alguém que se transformou em um imortal. Gênesis 5,18 diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Verso 21 diz: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Aqui nós estamos falando do Enoque, não o filho de Caim, mas um descendente de Sete, que era filho de Adão, filho de Jared, pai de Matusalém, bisavô de Noé. Este é o Enoque, o tão famoso Enoque. Diz que aos 65 anos ele gerou Matusalém. Verso 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhas e filhos. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Veja que a história que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é uma história que é muito conhecida. Relata a história de alguém que viveu sobre a face dessa terra, assim como todos nós aqui. Um homem que tinha as suas lutas, as suas dificuldades, os seus sofrimentos, as suas dores, as suas angústias, os seus momentos de aperto no coração. Quantas lágrimas durante todo esse tempo de vida um homem como Enoque não derrubou. Assim como cada um de nós que vive nesse mundo, nós vivemos em um mundo difícil. O mundo que Enoque viveu também era um mundo extremamente difícil. Veja que logo nas sequências, quando você vai para o capítulo 6, nós vemos Deus já decretando então que o mundo teria não mais do que 120 anos, porque dali viria o dilúvio, o juízo de Deus sobre essa terra, onde ela seria destruída. A maldade havia aumentado absurdamente. Então, o ambiente que Enoque viveu não era um ambiente muito mais propício do que o nosso hoje para termos comunhão com Deus. Enoque ouviu
reprovações da própria pregação dele. Enoque muito certo de que as pessoas zombaram dele, desprezaram a mensagem que ele tinha. Então Enoque viveu num mundo que era muito complicado. E veja que Enoque, como ele foi trasladado, ele representa aqueles que, quando Cristo voltar agora a segunda vez, serão levados para o céu, sem provar da morte. Antes que venha o fogo que destrua a face dessa terra e destrua os ímpios, aqueles que rejeitaram o convite de salvação do Senhor, os filhos de Deus, assim como Enoque, serão levados para encontrar com o Senhor nos ares, para morar para sempre com Ele. Então a história de Enoque nos é um grande ensino para o tempo de hoje. E diz aqui que Enoque andou com Deus. A resposta é muito simples. Mas quanto que nós complicamos? O quanto que nós complicamos o viver isso que é tão simples? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus então levou Enoque para si. Tem aqui a meditação de Ellen White, Cristo Triunfante, na página 43, que é muito interessante. Onde que tem um título assim, Como andou Enoque? E eu separei um parágrafo aqui do texto que diz assim, andou Enoque com Deus 300 anos antes da sua trasladação para o céu. E o estado do mundo não era então mais favorável para o aperfeiçoamento do caráter cristão como é hoje. E como andou Enoque com Deus? Ele educou sua mente e o seu coração para sentir sempre que estava na presença divina. E quando em perplexidade suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. Você está entendendo como é a questão? Muitas vezes procuramos fórmulas mágicas, como alguns até procuravam a grande fonte da juventude, enquanto muitos hoje tentam em grandes pesquisas ou estender o máximo possível a vida do ser humano. Deus hoje está dizendo para nós de que nós podemos viver eternamente. Nós, como seres finitos, não temos como descrever a eternidade. Toda a comparação será muito minúscula em vista daquilo que Deus tem para os seus filhos. Mas aqui diz, Ellen White diz que ele educou a mente e o coração para sentir que sempre estava na presença divina. Eu quero dizer para você, querido amigo, querido irmão que está assistindo, você tem mantido a sua mente sob o controle divino? Você tem mantido os seus pensamentos ali, sendo cheios da palavra do Senhor? Você tem permitido que o seu coração se apegue nas coisas do alto? Enoque era alguém que vivia o seu dia a dia com a sua mente conectada ao céu. Os seus desejos representavam aquilo que era a vontade divina, porque a vontade divina se transformava ali na vontade de Enoque, porque Enoque assim desejava. Enoque foi alguém que compreendeu que a vivência cristã é você dia a dia manter comunhão íntima com Deus. Enoque não era alguém que simplesmente tinha a crença ou a convicção de que Deus estava próximo dele. Porque muitos podem ter esse senso, Deus está vendo e tudo, quer fazer e faz outras coisas, ou tenta se esconder de Deus, assim como Adão. Depois que Adão e Eva pecam, tentam se esconder de Deus. Como é possível alguém se esconder de Deus? Jamais! Ninguém pode se esconder de Deus. Agora, Enoque carregava esse senso de que Deus estava sempre presente e Enoque amava estar na presença de Deus. Enoque ficava feliz porque Deus estava ao lado dele. E Enoque aprendia a respeito de Deus e permitia que Deus transformasse os seus desejos, os seus sentimentos, as suas palavras, a sua vida por completo. Enoque era aquele tipo de pessoa que quando ia para o trabalho, Senhor, vamos comigo? Eu gostaria que tanto o Senhor estivesse ao meu lado, me acompanhasse, e Enoque ia para o trabalho com Deus. Quando chegava ao trabalho, Enoque provavelmente agradeceria a Deus porque Deus tinha dado um trabalho para ele. E nesse tempo de desemprego, hein? Tamanho desemprego. Quantas pessoas estão desejosas de um trabalho? E quando Deus as abençoa, muitas vezes essas pessoas esquecem de que Deus dá força, que dá saúde e proporciona um trabalho para elas. Enoque constantemente mantinha sua mente conectada nas coisas do céu. Enoque ali no trabalho durante os seus afazeres, concentrado naquilo que ele fazia. Enoque então hoje ele viveria constantemente com a mente conectada em Deus. Quando Enoque passava pelas dificuldades, a sua mente estava conectada a Deus, suplicando a Deus que o guardasse, que o protegesse. E aqui diz, né?
Mesmo quando ele estava perplexo com as coisas que estavam acontecendo, ele pedia que Deus o guardasse. Enoque era aquela pessoa que, vivendo no dia de hoje, se ele estivesse indo para a escola, ele clamaria a Deus que o acompanhasse, que Deus o protegesse, que Deus estivesse com ele ali. De que nos seus momentos de trabalhos ou provas, ou nas conversações com os amigos na escola, Enoque era alguém que constantemente permitia que Deus estivesse conduzindo os seus pensamentos, as suas palavras e ações, porque aquilo que Enoque aprendia de Deus, ele compartilhava com as pessoas. Enoque era alguém que Ellen White até comenta aqui em Caminho a Cristo, página 99, orai em vosso aposento particular, e enquanto segui vossos afazeres diários, elevai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça, qual precioso incenso. Satanás não pode vencer aquele cujo coração deste modo se firma em Deus. Não há tempo nem lugar impróprios para erguer a Deus uma oração. Nada há que nos possa impedir de alçar o coração no espírito de oração sincera, entre as turbas de transeuntes na rua, em meio de uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido rogando a direção divina. Uma vez eu vi uma história na Bahia que eu achei muito interessante, eu já comentei em alguns outros momentos, de uma irmã que ela disse assim: eu sempre, quando eu vou comprar roupa, eu peço a Deus que me ajude a comprar uma boa roupa por um bom preço. Outra que dizia assim, toda vez que ia dormir, já uma senhora, ela disse que fazia assim, ela arrumava o lado da cama dela e dizia assim: Jesus, a cama está pronta, o senhor pode deitar. E eu achava assim, eu achei tão bonito aquele momento assim, de uma pessoa que parece que vivia uma intimidade com Deus, um carinho com Deus. Enoque era uma pessoa que andava constantemente com Deus. Enoque era uma pessoa que constantemente aprendia da palavra de Deus. E fazendo assim, Enoque permitia que a vontade de Deus se transformasse na vontade dele. De que aquilo que era a palavra de Deus fosse obedecida por ele em todos os momentos. Coisa que Enoque mais temia era fazer algo diferente daquilo que Deus desejava. Eu pergunto para você, o seu coração tem se mantido constantemente conectado em Deus? Irmãos, essa é a nossa dificuldade. Porque quantas vezes nós permitimos que o nosso coração, a nossa mente se conecte com coisas que não nos edificam? Ai, quantas coisas nós poderíamos citar em relação a isso? Quantas coisas. E aqui no Rio Grande do Sul, uma coisa que sempre dá polêmica, nós podemos comentar, são os próprios times de futebol. Quantas pessoas perdem amigos, perdem saúde, perdem dinheiro, perdem o seu tempo, desgastam as suas energias, e não só isso, mas tantas outras coisas na nossa vida. O que tem tirado a sua atenção? Veja que o segredo de Enoque era uma comunhão com Deus profunda. O segredo de Enoque era se manter sempre ao lado do Senhor. O segredo de Enoque era manter a palavra de Deus sempre viva em sua mente. Então Enoque era um grande estudioso da palavra de Deus. O segredo é simples, irmãos, mas por que se torna tão difícil de nós executarmos? Por causa do nosso egoísmo, o desejo de satisfação própria. Enoque era alguém, e aqui eu anotei, estava decidido em não desagradar a Deus em qualquer situação. Ele vivia a verdade. A palavra de Deus estava acima de tudo, de qualquer coisa. E como Enoque nós podemos viver assim no dia de hoje. Enoque é um exemplo daqueles filhos de Deus que nos últimos tempos serão trasladados. Se Enoque é um exemplo para os filhos de Deus que vivem nos últimos tempos e que serão trasladados para o Senhor, a pergunta que eu faço para você é: você tem vivido assim como Enoque? Você tem permitido que o Senhor permeie a sua mente? Será que nós estamos permitindo que o Espírito Santo nesse tempo nos faça viver uma vida diferente? Aqui eu não estou falando de uma reforma unicamente exterior, unicamente de abandonar algumas coisas, unicamente para demonstrar de que é um cristão melhor, mas estamos permitindo que o Espírito Santo, falando ao nosso coração, faça com que a sua palavra seja revelada a nós. E veja, aqui está a revelação do Senhor a nós, seus filhos, e nós permitamos que essa palavra seja lida, obedecida, vivida a cada dia, nos nossos relacionamentos, em nosso lar, com as nossas conversações, os nossos amigos, parentes, vizinhos. Nós estamos permitindo que o Espírito Santo atue em nosso coração através da palavra de Deus e transforme a nossa vida, porque, queridos, essa é a questão. Muitas vezes ouvimos sermões e mais sermões, mas nós temos permitido de que Deus, através da sua palavra, santifique a nossa vida.
purifique o nosso ser, de que os nossos pecados, e veja, todos nós somos pecadores, nós carecemos da graça de Deus, nós carecemos do perdão de Deus, é a única forma de nós obtermos a salvação, eu já disse, através do sangue de Cristo Jesus, o sacrifício dele, mas através da fé nós nos aproximamos de Deus e suplicamos por esse benefício. Você está vivendo como Enoque? O último texto que eu quero ler para vocês diz assim: Enoque andou com Deus, mas como ele obteve essa agradável intimidade? Foi tendo continuamente pensamentos de Deus diante de si. Por isso a Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas do alto. Evite tudo aquilo que desvia o seu pensamento de Deus. Evite as conversações que te desviam de Deus. Evite, irmãos, os programas de televisão que te desviam de Deus. Mas veja, o foco do que eu estou querendo te dizer é: vá para a palavra. Muitas vezes nós fazemos tantas outras coisas, tem pessoas que ficam em séries intermináveis, e isso rouba o tempo daquilo que nós deveríamos estar em comunhão com Deus através da palavra sagrada. Simples, mas porque tantas vezes é difícil, por causa do nosso coração egoísta, dos desejos de satisfação própria. Enoque desejava a cada dia satisfazer a vontade de Deus. A vontade de Enoque não era nada para ele em vista da vontade, o desejo, os planos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e diz: ao sair e ao entrar, suas meditações eram na bondade, na perfeição e na amabilidade do caráter divino. A mente de Enoque conectada com as coisas do alto. E ao estar assim absorto, foi transformado na gloriosa imagem do seu Senhor, pois é contemplando que nós somos transformados. Aquilo que está constantemente diante dos nossos olhos, aquilo que nós mais gastamos tempo, aquilo que mais ouvimos, aquilo que mais vemos, essas coisas elas nos transformam. Sabe qual era a oração de Enoque? Era essa aqui, ó. Que, aliás, Enoque antes aqui disse que ele recusava-se tomar qualquer rumo que ofendesse o seu Deus. E ele mantinha o Senhor continuamente diante de si. Você está notando que era sempre manter o Senhor continuamente diante de si? Lembra que no início eu falei com vocês que talvez esse momento tenha despertado algumas pessoas para se voltar para Deus, para entregar o coração a Deus? Talvez eu esteja falando para alguma pessoa que esteve distante, está distante do Senhor, mas que precisa se entregar ao Senhor. E Deus, neste tempo, está chamando você, querido irmão, querido amigo, que está conectado conosco neste momento, a se entregar ao Senhor, a se voltar para Deus e entregar o coração a Ele inteiramente. O que você tem esperado? O que nós estamos esperando? Eu disse que esse tempo pode ter feito em sua mente, levantado a ideia de que você precisa se entregar para Deus. Mas veja que depois que Enoque teve como filho Matusalém, ele viveu 300 anos com Deus, aprofundou a sua experiência com Deus após o nascimento de Matusalém, porque antes ele já vivia com Deus. E se depois dessa crise vier um tempo de bonança, talvez de prosperidade financeira, e parece que vira uma calmaria, como vai estar a sua vida com Deus? A vida de Enoque é um exemplo para nós, os filhos de Deus que vivemos nesses últimos tempos, de que devemos ter como motivo de viver fazendo a vontade de Deus, o próprio Senhor, a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia. Será que precisaria ser necessário as coisas ficarem complicadas e difíceis para que os filhos de Deus realmente, os seres humanos, entreguem o seu coração ao Senhor? A vida de Enoque demonstra que mesmo em meio a um mundo corrupto podemos ser fiéis ao Senhor, sim, porque Enoque o foi. E aqui a oração dele era: ensina-me teus caminhos para que eu não erre. Qual é a tua vontade a meu respeito? Que farei para honrar-te, Deus meu? Essa era a oração de Enoque. Qual a tua vontade, Senhor? Ensina os teus caminhos para que eu não erre. O que eu vou fazer para te honrar, Senhor? O Senhor é a prioridade da minha vida, o Senhor é o meu desejo, o Senhor é o meu pensamento, o meu caminho, o meu plano. É por isso que Deus tomou Enoque para si, porque tudo o que Enoque fazia, ele clamava para que os Senhores estivessem com ele. Assim, queridos,
Deus espera de nós hoje que nós clamemos a Ele em todos os momentos, em todas as circunstâncias, na escola, no trabalho, em casa, nas dificuldades, quando o momento está muito bem, quando está tudo muito tranquilo para você, nós devemos manter permanente comunhão com o Senhor. Como se faz isso? Através do estudo da palavra sagrada, através da oração e compartilhar aquilo que Deus tem falado ao seu coração com as pessoas que estão se perdendo. Assim Enoque fazia. Então você quer ser imortal? Faça como Enoque. Simples. Mas o grande desafio que você e eu temos está em nós mesmos. É o nosso orgulho. É o nosso desejo de satisfação própria. A nossa satisfação própria, de um lado, e a satisfação dos desejos de Deus, o plano de Deus do outro. A quem nós iremos servir? Nesses últimos tempos só haverão duas classes de pessoas sobre a face da terra: os obedientes e os desobedientes ao Senhor. Aqueles que preferem viver uma vida segundo a vontade de Deus, que não amam a própria vida mais do que amam a Deus. E aqueles que amam a si mesmo mais do que o Senhor. Aqueles que vivem constantemente desprezando a mensagem do Senhor. De qual lado você quer estar? De qual lado eu estarei nesses últimos momentos? O desejo de Deus é que você e eu copiemos Jesus Cristo. Copiemos o Senhor. Enoque queria fazer tudo aquilo que era segundo a vontade de Deus. E você? Tem desejo de fazer a vontade de Deus a cada dia na sua vida? Você deseja que o Senhor conduza você em todos os momentos? Você quer que os seus pensamentos sejam dominados pelo Santo Espírito? De que você seja transformado a cada dia segundo a vontade de Deus? Não esqueça, simples, a palavra de Deus a cada dia, estudada, obedecida, a súplica do Santo Espírito para que Ele transforme o seu coração, constantemente em oração diante de Deus e compartilhe aquilo que você aprendeu. Simples. Mas se não temos o poder que Enoque tem hoje, se nós não temos hoje o poder que Enoque tinha no passado, o poder de Deus sobre a vida dele, é que nós, irmãos, não estamos fazendo o básico. Muitas vezes o amor ao mundo e às coisas deste mundo têm sido muito maiores do que o amor a Deus. É por isso que nós não temos o poder como Enoque tinha. É por isso que nós vivemos muitas vezes uma vida cristã mais de tristezas e angústias e decepções ou lamúrias do que numa alegria, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos. Porque aqueles que têm um senso da presença do Senhor constantemente, eles entendem que o Senhor não os abandona. Deus não é o Pai que deixa os seus filhos à própria sorte. Um Deus que criou esse mundo e diz, agora se virem, eu estou indo embora. Deus é um Deus constante. E se nós tivéssemos um senso da presença divina a cada dia no nosso lar, ao nosso lado, durante a nossa vida, nós, irmãos, viveríamos uma vida mais satisfeita. Eu peço que você, e esse é um desejo no meu coração também, de que a cada dia nós nos coloquemos diante do nosso Deus. A cada dia que a sua palavra seja estudada, que seja amada e obedecida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E lembre-se que colocar Deus em primeiro lugar significa primeiro lugar em tudo. Em tudo aquilo que você for fazer. Em todas as coisas. E assim, lembre-se, conheça essa verdade. Você quer fazer a vontade de Deus? Conheça a verdade na palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua família. Mas eu quero terminar com um apelo dizendo para você mais uma vez, você deseja ser imortal? Viva intimamente com o Senhor. Viva constantemente ao lado de Deus. Procure colocar Deus em tudo aquilo que você faz. Mantenha a sua mente sob domínio da palavra de Deus. Lembra do salmista? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde a sua palavra no seu coração. Estude esta palavra a cada instante. Não permita que nada e nem ninguém tire os seus momentos de oração, seus momentos de estudo da palavra sagrada. E se você não está tendo tempo para isso, querido irmão, é necessário que você reorganize o seu dia. Alguma coisa vai ter que ficar de lado. Porque quando deixamos a palavra sagrada de lado, a oração de lado, nós jamais teremos uma vida assim como Enoque teve. E os filhos de Deus nesses últimos tempos que não aprenderem a viver na presença do seu Senhor, não poderão ser trasladados, assim como Enoque o foi. Por isso esse é um assunto muito sério, simples e ao mesmo tempo profundo. Estude aquilo que a palavra de Deus tem. E lembre-se,
Você quer viver eternamente? Você quer ser imortal? Mantenha a sua vida constantemente ligada com aquele que é eterno, que é o Senhor. E a imortalidade não é de nós mesmos, mas a imortalidade vem daquele que é vida por si mesmo, aquele que não tem vida derivada, que não foi criado, que é o nosso Deus. Diga para o Senhor, neste momento, querido Deus, controle a minha vida plenamente. Que tudo aquilo que eu faço, os meus sonhos e os meus planos, eu possa fazer, Senhor, como a oração de Enoque. Senhor, o que eu vou fazer para te honrar? Qual que é a tua vontade, Senhor? Me mostra o teu caminho. E Deus jamais deixará de mostrar para os seus filhos qual a vontade e qual o caminho dele para você. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus possa protegê-los, guardá-los e que o Santo Espírito de Deus possa conduzi-los assim e me conduzir assim como conduziu Enoque. E naquele dia, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós olharemos para o céu e iremos dizer, esse é o nosso Deus, o qual nós aguardávamos. Que Deus abençoe a todos vocês. Encontro vocês quarta-feira que vem e que o Santo Espírito nos conduza a cada dia, em cada momento. Lembre-se, conecte o seu pensamento com Deus a cada instante, em cada momento. E aí você verá que a sua vida, sua mente, o seu corpo, os seus pensamentos, os seus desejos serão voltados para o Senhor. Que Deus abençoe. Iremos orar nesse instante. Querido Deus eterno Pai, nós queremos ter a nossa mente ligada a Ti, Senhor. Que em oração a cada dia nós possamos buscar socorro do Senhor. Que a cada instante nós possamos clamar a Ti neste mundo que vivemos, Senhor, um mundo que o mal impera, que as lutas e dificuldades estão por todos os lugares, de que sinais estão por todos os lugares nos dizendo de que esse mundo se aproxima do fim. Eu peço a Ti, Senhor, que o nosso coração se conecte a Ti todos os dias, agora nos momentos que estão muito difíceis, ou mesmo quando agora, se depois deste momento vier uma grande calmaria, que nós permaneçamos com a mente conectada no Senhor, na Tua Palavra, buscando ao Senhor em oração. Abençoe, Senhor, aqui as pessoas que fizeram os pedidos de oração delas. A Tarsila, a Josué. Eu peço pelos irmãos de Quaraí que suplicaram aqui, porque já foi confirmado o primeiro caso de Covid ali naquele lugar. Os nossos irmãos e todas as pessoas que vivem no norte desse país e em todo esse país que estão sofrendo nesse instante. Eu peço que o Senhor, como médico dos médicos, Senhor, toque cada uma delas. E que pela Tua graça, Senhor, nós pedimos socorro pelos Teus filhos, querido Pai. E que nosso grande temor seja viver longe de Ti. Porque entendemos, Senhor, que se vivermos conectados com o Senhor, com uma vida submissa a Ti, vivendo uma amizade profunda com o Senhor, permitindo que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso Senhor, nós temos a eternidade diante de nós, pelos méritos de Cristo Jesus, os quais nós nos apoderamos dele através da fé. Por isso, querido Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, te suplico em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos, um grande abraço para vocês, que Deus possa abençoá-los ricamente. Aqui o pastor Leonardo Prois está aqui conosco também, está aqui galera de Livramento, Deus abençoe vocês. Pastor Léo, um grande abraço, um grande amigo e também um grande conselheiro. Deus abençoe ricamente pastor Leonardo, todos os irmãos, a Dionara, a Rebeca, o Darcy e todos os outros irmãos que estão conectados conosco neste momento. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. E do fundo do meu coração, que Deus conduza cada um de vocês e logo, logo nosso Pai Celeste virá nos buscar. Que Deus cuide de todos, fiquem todos com Deus e até quarta que vem. Mas lembre-se, não esqueça, o sábado 10h30 o culto da associação, viu? Um abraço, irmãos, fiquem com Deus.